E hoje nós estamos aqui com o Valmir, o Marlon e a Natália, que é a nossa gestora aqui de negócios da Uidu. Ela vai falar brevemente aí com vocês, também dar algumas orientações. Então, com você, Natália, um bom webinar aí para Perfeito. vocês, para Valmir e para o Marlon. Obrigada, Andressa. Olá, boa tarde a todos. Como disse a Andressa, né, eu sou a Natália Reis, sou gestora de negócios aqui na Uidu. Creio que alguns da sala já me conhecem. Com muita alegria, então, que damos início a uma série de webinars que a Uidu preparou com muito carinho para vocês, para todos os nossos clientes e futuros clientes. Nesse primeiro webinar, vamos ter um bate-papo com dois feras, né, do Compliance Fiscal, que é o Valmir Rames e o Marlon, apresentando os principais desafios fiscais para 2022. Fiquem bem à vontade para utilizar o nosso chat, como a Andressa já falou, para poder interagir e fazer perguntas. A gente aqui, ao longo da apresentação, a gente vai estar acompanhando os chats e respondendo, né, de acordo com a dúvida e interação de vocês. E agora, então, eu passo a palavra, de fato, para os nossos especialistas que irão conduzir a apresentação. Um ótimo trabalho a todos. Obrigada. Obrigado, Natália. Obrigado, Andressa. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo todos aqui, né? Meu nome é Valmir Rames. Junto comigo está o Marlon Dognini aí também, como a Natália anunciou aí. Nós somos aqui da Senior Sistemas, né, de Blumenau, né, e os parceiros da Uidu, né? O Uidu está com a Senior aí também. E o objetivo aqui é a gente, num webinar aqui, né, que a Senior ela tem feito, inclusive, alguns com frequência, e aqui a gente preparou com todo carinho aqui para vocês, para trazer assuntos que a gente entende que são os assuntos mais relevantes aí do ano, que a gente vem acompanhando, né, nesse nosso trabalho, que é manter as soluções da Senior atualizadas com toda a legislação. Então, nós compilamos alguns assuntos aqui que entendemos que é importante que as empresas, né, que os profissionais das empresas conheçam e tenham um conhecimento, mesmo que não trabalhe diretamente na área, mas pelo menos superficial, para que tenha uma visibilidade aí de desafios e de oportunidades, né, que esses eventos fiscais podem trazer aí, certo? Então, nós vamos trazer alguns assuntos aqui. Ao final, a gente vai falar um pouquinho também dos desafios em si, das soluções, né? Então, a gente já pode passar direto aí para a agenda, para a gente dar uma olhadinha o que nos espera aí. Então, basicamente, nós vamos falar do EFD Reinf, né, que é uma obrigatoriedade que já está aí há mais tempo, mas esse ano tem novidades importantíssimas vindo aí, né? A gente está aqui trabalhando já bastante, a gente faz parte, inclusive, do piloto. O Marlon Dormini já em seguida vai falar um pouco mais sobre isso e como todas as empresas serão impactadas ainda esse ano para o início do ano que vem, tá? A gente vai falar do DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico, tá? É uma novidade também aí, ele é muito voltado hoje para as transportadoras, mas ele vai impactar diretamente aqui as empresas também nessa relação com o transporte, tá? Também do Bloco K, tem novidade aí também, a gente recentemente teve uma reestruturação, uma simplificação, então também vamos falar disso. DIFAL é outro assunto que esse ano merece um destaque, né? Tem inclusive algumas confusões aí que a gente vai esclarecer um pouquinho melhor aí para vocês. Vamos falar também da DUIMP, né? Que é a Declaração de Importação, única de importação, e muito do catálogo de produtos, que é uma outra novidade, né? Que as empresas têm que estar se preparando aí para ter essa relação com a empresa, né? Principalmente empresas importadoras e produtoras, né? E a gente vai fechar aí falando um pouco de plano anual de fiscalização, né? Que a Receita Federal tem divulgado aí do plano deles de fiscalização e conectar isso, né, a questão da necessidade da segurança e produtividade, né, que as empresas precisam, né, nas suas soluções de compliance. Ok? Fiquem como já anunciado aí pela Andressa, né? Se quiserem colocar questionamentos aí no chat, fique à vontade. Aqueles que a gente entender que faz sentido já ir respondendo, a gente já vai respondendo enquanto vai falando aqui do assunto, né? Então a gente deixa para o final e esse material aqui também é importante colocar, que ele vai ficar disponível para vocês, então não precisa se preocupar em anotar, né, copiar muita coisa aí. Fique bem à vontade, porque o material depois vai ser disponibilizado aí para vocês. Ok? Vamos lá, então? Então, vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos.
Então, agora, como o Ramos falou na agenda, né, eu vou comentar sobre o FD-REINF. Então, uma breve contextualização, né? O REINF, então, é uma escrituração que vai tratar das retenções e outras informações fiscais, principalmente quando nós estamos falando de retenção de contribuições previdenciárias e contribuições do imposto de renda e contribuições sociais, né? Então, esse projeto ele entrou já no ar em 2019, né, junto com o E-Social, ou seja, muitas das empresas, muitos de vocês já devem estar fazendo entrega do FD-REINF para as contribuições previdenciárias, certo? E o objetivo lá, no início do fisco, era justamente isso, né, simplificar as obrigações, né, com o foco, né, de eliminar o tipo de IRF, de eliminar o bloco P dos pré-contribuições, e, claro, né, aprimorar a qualidade dessas informações na base deles. Então, aqui já temos uma série de contribuintes obrigados à entrega do FD-REINF, como eu comentei, mas tem em destaque aqui, né, que as retenções de imposto de renda e contribuições sociais, que seria lá o PIS, o COFINS e a contribuição social, ela não está no escopo atual, certo? Então, estava previsto no projeto, lá inicialmente, lá em 2015, quando começou todo o trabalho de layout, de versão beta, então já tinha previsto um registro para tratar da DIRF, né, onde eu vou tratar de imposto de rendas. Ele foi descontinuado, né, a princípio ele estava sendo tratado e sendo conduzido pela Receita para ser incorporado ao FD-REINF. Observe que ao longo do tempo, né, ele veio evoluindo, e em 2018, aí sim, né, ele teve um foco da Receita já com uma versão oficial de entrega, para que aí sim, no final de 2018, quando ele finalizou a versão 1.4, veio uma surpresa que ele voltou atrás e descontinuou a parte uma parte do imposto de renda, certo? Que é o registro 2070, né? Então, ele publicou uma remoção disso e manteve, para daí sim, em 2019, ter somente as entregas das retenções das contribuições previdenciárias, certo? Então, em 2019, teve todo um trabalho ainda, a questão de minutas, querendo trabalhar em paralelo da Receita para a tratativa da retenção do imposto de renda e das contribuições sociais. Então, teve uma série de layouts. Primeiro, eles denominaram com o grupo 2070, depois o grupo 4000. Né? Então, em abril desse ano, né, teve uma alteração no próprio layout do REINF, né, a versão 1.5, 1.5.1, né, com a simplificação aí do E-Social, também teve alguns impactos dentro do REINF, né, inclusão de novos registros, principalmente da aquisição de produtor rural. E em 2021, ano passado, então, o governo aí retomou, ali por meados de setembro, os estudos e a possibilidade, então, da retomada das retenções do imposto de renda das contribuições sociais. Então, ele cortou lá em 2018, mas já está aí 3 anos praticamente em produção. Ele viu que já está maduro o suficiente e pode dar o próximo passo. Mas qual é esse próximo passo, né? Então, é difícil de falar de FD-REINF e não falar de E-Social, né? Então, só fazendo um resgate, né? E-Social, ele tem todas as informações com vínculo de trabalho, né? As informações dos empregados que ele apresenta lá no E-Social, desde as informações de cadastros, das operações com os empregados, certo? E eu apresento atualmente a contribuição previdenciária, certo? Dentro do FD-REINF, ele segue o mesmo questionamento, né? Tudo aquilo que não tem vínculo com o trabalho é REINF. Então, eu só faço uma retenção via um processo, via documento fiscal, via um recibo, por dentro do FD-REINF. Então, todas as operações, né, tributadas da empresa, né, principalmente na contribuição previdenciária, é FD-REINF. Feita essa contextualização de escopo, né, do E-Social e FD-REINF, então, traz agora o imposto de renda e as contribuições sociais. Observem que o imposto de renda previsto lá nas folhas de pagamento, que é feito nos prolabores, ele vai continuar sendo entregue pelo E-Social. Vai ter uma alteração, vai ter registros específicos para a entrega do imposto de renda dentro do E-Social. E isso
né, automaticamente vai refletir aqui dentro do FD-REINF para também ter registros e informações destinadas para o imposto de renda e a contribuição social. Visto que essas são as duas principais declarações que alimentam a DCTF Web. Ou seja, as informações que eu estou apresentando aqui de contribuição previdenciária e dos impostos de renda e contribuição social vão totalizar dentro da DCTF Web para poder o contribuinte fazer o recolhimento. E como é que vai ser essa entrega agora, falando dentro do FD-REINF, né, onde, como o Ramos comentou, né, nós estamos como uma empresa piloto dentro da Receita, trabalhando já como validação. Então, basicamente, eles criaram uma nova família, né? Para quem já conhece o FD-REINF, tem a família 2000, que trata específica da contribuição previdenciária, e criaram uma nova família, a família 4000, que vai tratar, então, exclusivamente das informações da retenção do imposto de renda e das contribuições sociais. Então, a partir desse momento, quando entrar isso em produção, o FD-REINF ele vai ser praticamente duas declarações em uma. Eu vou fazer uma entrega da contribuição previdenciária e uma entrega para as retenções de imposto de renda e das contribuições sociais. Com isso, aí sim, o sonho da Receita de matar a DIRF, isso vai ser possível, né? Hoje, a DIRF é o principal mecanismo que a Receita usa para cruzar as informações em malhas fiscais, principalmente com a declaração da pessoa física, né? Então, ela é uma das principais declarações, mais à frente nós vamos falar de cruzamento, mas já para... então, ela não quer perder a DIRF, né, como fonte de informações de retenções de impostos. Mas, a princípio, né, não tem nenhuma mudança na legislação. Então, você vai perguntar, mas tem retenção que é diária, tem retenção que é quinzenal do imposto de renda, tem retenção que é mensal? Sim, está tudo previsto dentro dessa família, ela vai ser entregue de forma mensal, com mesmo os moldes que o FD-REINF atual, né? Então, eu monto o lote, transmito essas informações, mas ela não vai ter alteração na legislação. Então, aqui eu trago um gráfico, né, basicamente das informações sobre o FD-REINF. Então, nós temos aqui a família 2000, que vai ser uma declaração para as contribuições previdenciárias, que é o que já é feito hoje. Então, eu vou ter a parte de cadastro, ela é compartilhada, ou seja, quando eu faço lá a questão do contribuinte, processos administrativos, é compartilhado entre os dois blocos. Aqui eu já tenho todas as minhas movimentações, como é atual, e eu tenho aqui os meus eventos que continuarão, né? Eventos de fechamento, reabertura, né? Receitas, os totalizadores de retorno para fazer conciliação. Isso, então, não vai ser compartilhado. O que vai ter, então, de novo, dentro do FD-REINF, esse registro aqui do 1050, é um registro novo, parte de cadastros, que está muito relacionado às entidades ligadas, como a questão de empresas, né, que são coligadas e têm o seu comando majoritário. Aqui nós temos, então, basicamente, estão divididas as informações, né, tudo que eu tenho então, de pagamentos de imposto de renda e de contribuição social voltada à pessoa física, tem um registro exclusivo para ela, mesma coisa para a pessoa jurídica. Como já semelhante com a própria DIRF, né? Então, eu vou apresentar um bloco de informações por CPF, né, que é a minha pessoa física, ou por CNPJ. Se eu não tenho uma identificação, né, não consigo identificar o beneficiário, tem um registro específico, assim como também na DIRF. E os casos de autorretenção, que é principalmente ali agências de publicidade, operadoras de cartões de crédito, agências de viagens, elas também precisam fazer a retenção desse processo de comissão. Então, também vai ter um grupo específico. Com essas informações, eu também, então, tenho a possibilidade de fazer o fechamento e a reabertura do grupo 4, né? E aqui eu tenho as totalizações. Então, observem, quando eu comentei, são duas declarações em uma, é por conta desse motivo. Então, eu posso apresentar aqui, num dia, a parte da contribuição previdenciária, e 2, 3 dias, desde que esteja dentro do prazo da entrega, eu poderia fazer a entrega da parte do imposto de renda. Então, falando de prazos, né? Qual o site da Receita, lá, se olhar no site do FD-REINF, tem um comunicado da Receita falando da publicação do layout, que foi em setembro de 2021, eles cumpriram essa data,
Nós da empresa piloto tivemos acesso à minuta do layout também, já questionamos. Tem já outras alterações a ser feitas que provavelmente nos próximos meses já deve estar uma atualização. Já em relação aos ambientes de testes e produção, que estavam previstos conforme comunicado para janeiro e março de 2022, isso não foi cumprido, a Receita ela não liberou esses ambientes, então somente a questão de layout mesmo. Então, ao que tudo indica, de conversa até da própria Receita, a intenção deles é que toda essa declaração da família 4.000 entre em produção em 2023. Então, ela está trabalhando aí por meados de agosto, setembro, já liberar um ambiente para as empresas pilotos fazerem testes, aí por outubro e novembro ter já um ambiente de testes para todos os contribuintes, para já começar a fazer essa comunicação, e aí sim, em 2023, entra em produção, em janeiro. Como é uma substituição da DIRF, nada mais justo de começar no início do ano. Por que começar no início do ano? Porque a DIRF, todos sabem, ela é uma entrega anual, todo mês, ali, final de fevereiro, a empresa precisa fazer as entregas das retenções perante a DIRF, e a partir da entrada do FD-REINF, das informações da retenção do imposto de renda e das contribuições sociais, ela vai passar a ser mensal. Então, assim, esse é um ponto de atenção para as empresas, porque, sendo mensal, precisa ter mais cuidado com as informações das retenções, o cruzamento dessas informações com as notas, não dá para deixar a nota parada lá na gaveta, esquecer, tem que ter mais cuidado com isso, a automatização desse processo, toda a parte de retenção do IR, decorrente do rendimento de trabalho. Então, como eu falei, ela vai continuar a ser ligada lá no E-Social, vai ter uma alteração no E-Social, e uma alteração aqui que ocorre é que a contribuição previdenciária, a Receita acaba recalculando ela lá na DCTF Web, baseada na Receita Bruta. Já no imposto de renda e nas contribuições sociais, ela disse que vai acatar o que o contribuinte está enviando. Então, ela só vai totalizar isso lá na DCTF Web para fazer o recolhimento. Então, eu trago só um ponto de atenção aqui, que um documento fiscal de serviço, certo? De contratação de serviço, ele pode ser apresentado no FD-REINF em 3 momentos distintos, certo? O primeiro deles é pela data da emissão, ou seja, quando o documento é emitido, a contribuição previdenciária ela deve ser recolhida nesse momento. Então, esse é um ponto que já é feito hoje. Na questão do reconhecimento contábil, que é a entrada do documento lá na empresa, ocorre, então, a retenção do imposto de renda, e aí sim, quando ocorrer o pagamento desse serviço, é realizada, então, a retenção das contribuições sociais. Então, assim, eu trouxe só um exemplo falando do documento fiscal para ficar um pouco mais claro para a operação e o dia a dia de vocês, mas a nota fiscal não vai ser apresentada dentro do FD-REINF, para a questão do imposto de renda e das contribuições sociais. Então, ela vai continuar sendo, que nem a DIRF, totalizada por CPF, CNPJ, o total de pagamentos, mas a questão só é um ponto de atenção em relação às datas, o momento, porque se eu recebo, a nota foi, um exemplo, foi emitida no dia 31 de março, certo? Então, eu faço o recolhimento da contribuição previdenciária na competência de março, ela entra aqui na minha empresa no dia 1º de abril, então eu recolho o imposto de renda para a competência de abril, e o pagamento dela, vamos supor que eu fiz em três vezes, 3 parcelas. Então, vai ter a contribuição social nos próximos 3 meses, em relação a abril, maio e junho. Então, esse é um ponto de atenção, e o cuidado que as empresas precisam ter aí com a entrada do FD-REINF para a parte do imposto de renda e das contribuições sociais. Ramis, está contigo. Ok. Marco, eu vi que surgiu aí até uma pergunta com relação às retenções, quando é considerada emissão, quando é considerado pagamento aí, para fins de entrega da REINF. Mas eu acho que depois a gente pode passar isso mais ao final. Não sei se queres comentar alguma coisa nesse sentido, mas
fica à vontade, se quiser dar uma olhadinha no chat, até para aproveitar o momento, né, como a gente está justamente falando disso. Sim, hoje, mesmo que o cliente considere a retenção a nível de nota, certo? Lá na entrada da nota, até para simplificar os processos, né? A legislação, ela prevê que é pelo pagamento, no momento do pagamento. Claro que se eu estiver antecipando uma retenção para o governo, ele não vai ficar bravo, que é o que acontece, né? Muitas empresas optam pela retenção na nota, pela facilidade financeira disso ao longo do tempo. Então, é uma questão de antecipação. Não vejo problema nenhum em continuar assim. Inclusive, é um ponto que já gerou muita discussão, né? Gera discussão justamente por conta dessa antecipação, e ele gera um impacto muito grande até quando você tem cobrança bancária. Então, existe uma série de restrições quando você segue exatamente pelo pagamento, né? Então, é uma questão que costuma gerar esses questionamentos. Ok? Acho que fechando aí. A ideia agora é falar um pouquinho aqui, então, puxando aqui, falar um pouquinho do DTE, né? O que vem a ser esse DTE? Na verdade, o DTE, o Documento de Transporte Eletrônico, antes de mais nada, ele já foi aprovado, é um projeto do Ministério da Infraestrutura, junto com as secretarias lá, né, do governo federal, é um projeto bem audacioso, eu diria assim, que prevê organizar, tá, simplificar e mudar, dar uma nova cara para a logística de transporte no Brasil. Na verdade, eles estão criando uma camada, uma plataforma que a visão dela é de que os transportadores todos se conectem a ela e haja todo um processo de início a fim da cadeia de transportes, tá? Para que ela seja mais produtiva, tenha mais visibilidade, uma série de situações que a gente vai discorrer aqui, né? Então, ela era uma medida provisória já convertida em lei aí já no ano passado, tá? Então, ela é uma plataforma tecnológica digital com essa simplificação aí, né, de cadastros, registros, tudo mais, deve acabar com uma série de obrigatoriedades paralelas, né, não de documentos fiscais, mas obrigatoriedades mesmo, né? Ela abrange todos os modais aqui de transporte, tá? E deve reduzir em cerca de pelo menos 80 documentos que são exigidos, né, por entidades e atividades paralelas aí ao processo de transporte, né? A gente também vai ver em seguida aí. Então, quem vai utilizar essa nova plataforma, esse documento de transporte eletrônico, né? Desde embarcadores, quem contrata, as transportadoras também, né? Os operadores de multimodal, né? Que eles fazem as conexões, operadores logísticos, transportadoras e autônomos, principalmente, né? Devem ser os primeiros que entram aí, e outras entidades que representam, né, essa classe de transporte. Então, ela tem uma abrangência muito grande envolvendo transportes no Brasil. Tá? Aqui a gente trouxe, inclusive, uma visão, uma jornada, né, assim, na prática, o que deve acontecer com relação a essa nova plataforma, né? Então, basicamente, que se a gente observar aqui no passo 1, por exemplo, imagina aqui o TAC, que é o transportador autônomo de cargas, aqui no exemplo, né? Então, assim, o transportador, ele recebe uma solicitação de um contratante de carga. Então, alguém levanta a mão, eu preciso transportar isso aqui, certo? Então, ele já faz isso na própria plataforma. Ele coloca lá, eu preciso levar tal mercadoria para ponto B, sair de A para B, certo? Então, por lá ele já anuncia isso e permite, então, o transportador conectar lá. Uma vez o transportador conectando, ele se dirige lá onde ele precisa buscar a mercadoria, certo? Quando ele chega lá no ponto para dar a carga, aqui, por exemplo, no passo 3, estou resumindo aqui, obviamente, né? Pois, aí tem mais detalhes, mas basicamente, nesse ponto, então, o embarcador, né, quem está despachando, ele entra também nessa plataforma, então aí ele anexa os documentos fiscais, que não vão deixar de existir no primeiro momento os documentos fiscais, é uma plataforma do governo federal aqui, né? Então, nota fiscal, conhecimento, uma série de documentos fiscais aí atrelados continuam existindo. Essa é uma plataforma que deve consolidar e dar mais transparência e visibilidade. Tá? Então, aqui no passo 3, por exemplo, o transportador chega lá, aí o embarcador dá um ok, ele entra na plataforma, está aqui
aí ele emite efetivamente o DTE, certo? E aí aqui, por exemplo, no passo 4, né, o transportador, por exemplo, ele já pode, inclusive, nesse momento, já ter um recebimento de dinheiro, já pegar um adiantamento, porque já está oficializada essa operação de transporte, né? Ele segue aqui, por exemplo, no passo 5, segue viagem, ele tem uma série de facilidades nas despesas dele, né? No abastecimento e tudo mais, então tem uma série de vantagens ali, tá? Esse veículo aqui, falando aqui, por exemplo, do passo 6, né? Ele é monitorado, então, imagina agora todos os postos de pesagem, de fiscalização. A Receita Federal tem um projeto aí de criar mais de 800 mil pontos eletrônicos, né, de checagem, como se fosse num pedágio, por exemplo, né? Um ponto simples, o caminhão passou aqui, passou ali. Então, para ter esse mapeamento todo, tá? Uma vez aí no passo 7, por exemplo, o caminhão vai chegar lá no destino, certo? Ele vai dar um ok lá, então quem recebeu vai dar um ok, certo? Para daí, então, habilitar ele, né? No passo 8 ali, por exemplo, para fazer o recebimento do que falta. Se esse recebimento for extenso, ele já tem, então, um crédito garantido, que pode, inclusive, negociar, né? Nos diferentes modelos de transporte, né? E, por último, aqui, é uma camada que permite, inclusive, vira um documento, principalmente para o transportador autônomo, ele dá muita visibilidade, né? O Brasil tem muito transportador autônomo, né? Então, é um comprovante de rendimento, por exemplo, dele, né? Ele vai poder ter essa plataforma onde ele consegue tudo isso. É uma plataforma que, então, o motorista, os diferentes atores aqui, né, terão um app, um aplicativo onde vão acompanhar isso tudo. Pode, inclusive, ele vai na carona aí do Waze, por exemplo, né? Na linha do Waze. Pode, inclusive, relatar problemas em viagem, dicas, sugestões. Inclusive, as empresas aqui, né? Aí, quando eu falo aqui, inclusive, de negócios, né? Outras empresas que não são necessariamente de transporte, podem ter aqui uma oportunidade, porque vão ter melhor forma de acompanhar a carga, por exemplo, acompanhar o que está acontecendo no transporte, o que está acontecendo com a sua mercadoria, vai ter esse monitoramento a partir dessa plataforma, onde está cada ponto desse, linkado ao seu documento fiscal, por exemplo. Então, é um projeto bem ousado, né? Esse projeto aqui, ele está sendo, ele iniciou pela Valec, agora ele está sendo tocado também pela Receita Federal, pelo SERPRO, tá? A Sênior, ela faz parte desse projeto piloto também, junto com a nossa unidade de transporte, de TMS, junto com o nosso produto de logística. Também já estamos trabalhando para conectar as nossas soluções de gestão, né, nessa plataforma, para dar justamente esse poder, eu diria, né, para quem está transportando e para quem está mandando e recebendo mercadoria, para ter toda essa visibilidade. Então, é um projeto assim, que eu considero bem bacana. Ele, acho que aí, se quiseres passar, Mar, no próximo slide, para falar até um pouquinho mais. Aqui a gente traz um pouquinho, né, dos ganhos, né? Então, vai acabar bastante com a história da intermediação, né, daquele cara que só ganha jogo na diferença, que subcontrata, né? Então, a própria questão da carta frete, menor parada, a questão das independências de IPEFs, né? O que são essas IPEFs, né? São instituições financeiras autorizadas a mediar e a fazer esses pagamentos de transportadores. Então, também vai ter uma revolução aí, porque não vão ficar atrelados a essas 30, hoje são umas 30, mais ou menos, aí no Brasil, que fazem isso, e ele vai poder, inclusive, usar Pix, usar qualquer forma de pagamento convencional, padrão, porque vai estar tudo lá como um evento dentro dessa plataforma, certo? E aí tudo mais, a eliminação de papel vai acabar com ele não vai precisar trabalhar aí com o porta-luva do caminhão cheio de papel, de nota para tudo quanto é lado, porque vai estar lá um registro eletrônico na plataforma, né? E outras vantagens mais aí, né? Do caminhoneiro, né? Aí, se quiser seguir, Marlon, né? E aqui até uma visão aqui que a gente criou aqui, né? Os ganhos, né? Antes e depois, né? Existe uma expectativa, por exemplo, aqui o caminhoneiro ele tem uma participação de 13% antes, né? Da criação dessa plataforma. Existe uma expectativa que ele tenha uma participação de até 39% agora, nesse novo modelo, né? Onde aquele cara, aquele intermediário, né? O verde escuro, aí, né? Mais à direita, ele acaba perdendo espaço, né? Ou seja, a transação ela fica mais próxima com quem realmente vai realizar, né?
acabando o negócio, né, do transporte, né? Então, dinheiro para quem realmente está na ponta, está entregando, né? Aqui mais alguns ganhos também do embarcador, né? Então, quem está embarcando, quem está despachando, né? Também vai diminuir muito o gasto com burocracia, porque vai ter uma plataforma para direcionar isso tudo, né? A questão da relação trabalhista, né? Vai ficar mais claro quem está fazendo o quê, certo? O próprio embarcador vai gerar esse DTE, então ele chama o caminhoneiro, ele cria um DTE e coloca à disposição para quem quiser ir lá se apropriar daquele transporte, e aí sim, quem está despachando vai emitir o DTE, né? Então, a desintermediação diminui o custo, redução de parada, né? E até mesmo controle e segurança no transporte, né? Porque com o governo investindo em pontos eletrônicos de checagem espalhados aí nas diversas rodovias, né? Uma quantidade muito grande, vai ficar muito mais fácil, vai virar quase que um Big Brother aí, né? Para acompanhar o transporte do Brasil aí, né? Eu acho que tem ainda do transportador de frota aqui, né? Também algumas da mesma linha, né? Da desintermediação, o CIOT, que aí sim é um documento obrigatório, que o sigilo é recente, ele acaba sendo, ele não vai ser mais obrigado com isso aqui, tá? E a questão de pedágio, antecipação, também burocracia e a dificuldade do multimodal, né? Porque aqui ele já vai fazer o link direto dos diferentes modos de transporte, né? E é isso. Vamos Okay? lá, então. Então, uma panorâmica rápida, né? A ideia, eu sei que talvez não pode ser o assunto de maior interesse aqui da maioria, né? Mas acho importante vocês estarem antenados com esse projeto que está vindo aí, que está virando realidade, né? Como eu falei, a Sênior está nesse piloto e a expectativa, tá? É que ele, para o final do ano, para o início do ano que vem, a gente tem algumas empresas grandes aí no segmento de grãos, principalmente, pilotando esse projeto aí, tá? É isso aí. Se quiser seguir aí, Marlon. Beleza, obrigado, Rames. Então, agora vamos falar um pouco de Bloco K, né? Então, o que tem de novidade? Antes da gente falar das novidades, né, vamos falar um pouco da contextualização. Então, o Bloco K, para quem não ouviu falar, são as informações do chão de fábrica, lá da indústria, né, vinculada a ordens de produção, reparos, e também dos estoques, né, entregues dentro do arquivo do SPED fiscal, né? Então, são informações oriundas dessas duas áreas das empresas que são entregues mensalmente, certo? Então, esse ano, né, agora, recentemente, faz um mês, aí, praticamente foi publicado o layout do tão sonhado Bloco K simplificado, né? Muitas empresas estavam esperando, Bloco K simplificado. Então, já foi oficializado, então, qual é o layout simplificado. Então, nós temos aqui à esquerda, desculpa, que é o completo, né? Hoje, as empresas que já estão obrigadas a entregar o Bloco K de modo completo já tem um conhecimento disso e o que muda, né? Então, basicamente, então, o que deixou de ser entregue no simplificador, que vai ser, né? Deixar de ser descontinuado. Então, basicamente, a parte de desmontagem, ela não existe mais no Bloco K simplificado. Todos os apontamentos de insumos, né, ou itens que são consumidos nas ordens de produção também não são mais necessários apresentar. Então, insumos de produção própria, produção de terceiros, automaticamente as correções, a parte de reprocesso, a produção conjunta, né? Aquela questão de entrar um produto e sair N produtos. Então, justamente aqui, muito forte no frigorífico. Então, são exemplos aqui de informações em que o Bloco K simplificado está trazendo, certo? Então, o que surgiu de novo, né? Vai ter um registro para o contribuinte indicar qual é a opção dele, o completo ou o simplificado. Então, essa é a publicação do último guia prático, né, que vai passar a valer a partir do ano que vem, em relação a isso. Mas quem está obrigado, então? Como é que vai ser esse controle? Como é que vai ser essa entrega, né? Então, baseado lá no ajuste CNF 2 de 2019, onde rege toda a legislação do SPED fiscal e incorporou o Bloco K, né, ele traz lá que as empresas com faturamento acima de 300 milhões, a partir desse ano, teria que entregar o Bloco K de forma completa,
Porém, aí, no finalzinho do ano passado, veio uma alteração dizendo que não era obrigado a ter o bloco K de forma completa. Somente se houvesse uma fiscalização, aí o cliente geraria todo mês o arquivo, deixaria lá na gaveta, lá preparadinho, para que, em caso de fiscalização, ele pudesse pegar e entregar isso ao fisco. Então, observem que assim, para quem é mais antigo, tipo que nem eu e o Rames, né, é a síndrome da IN 86. Né? Volta a essa síndrome, né, de ter que gerar uma informação, gravar lá não vou dizer no disquete, porque hoje em dia já pode botar na nuvem, né, mas tem que deixar já o arquivo prontinho para que, no momento de fiscalização, ter o bloco K de forma completa. E o bloco K, de modo simplificado, né, também, para 2023, também na mesma legislação lá do ajuste CNF, ele também é uma entrega não obrigatória, a não ser que tenha uma alteração ao longo desse ano, obrigando, mas também continua sendo foco das empresas com faturamento acima de 300 milhões. E, novamente, né, se o fisco suspeitar da operação da empresa em um processo de fiscalização, mesmo que a empresa opte por entregar o bloco K simplificado, ele pode solicitar o bloco K completo. Então, assim, em resumo, né, é que as empresas elas não podem só se preocupar com o processo de simplificação quando entram, né? Então, já tem que ter o seu processo industrial bem coeso para que, se no momento o fisco pedir o completo, ter a possibilidade de fazer essa entrega. Então, quais são os desafios? Né? Então, acho que aqui eu reforço, né, o tipo de produto, isso não foi descontinuado, né, que é aquela questão de classificar o produto em matéria-prima, produto acabado, produto em processo, subproduto, produto intermediário. Mas precisa ter muito bem definido isso dentro da empresa. Não dá para pegar e classificar tudo como um tipo só e depois, lá na frente, o fisco não vai conseguir identificar e vai dar problema, por conta até de validação em regras dentro do próprio bloco K. A questão dos estoques, né? Então, as empresas abaixo de 300 milhões, atualmente, elas já são obrigadas a entregar os saldos físicos dos estoques, né? Então, aqui é só mais um reforço, né, de ter os saldos físicos e contábeis bem controlados, também os saldos de terceiros, né? Não dá para deixar isso solto, né? Mandar para um terceiro ou receber uma mercadoria de um terceiro e não ter esse controle. Então, precisa ter essa gestão, o controle de kits, né? Tem que observar bem o regulamento do IPI. Às vezes, a formação de um kit é um processo industrial, é um processo de industrialização e precisa passar por apontamentos, então precisa ter esse controle. E, claro, o custo integrado. Mas, Marlon, onde é que o custo envolve bloco K? Bloco K nessa quantidade? Sim, bloco K é só a quantidade, mas lembrem que lá no final do ano, no bloco H, é feito a entrega do inventário. E lá eu vou dizer qual é a quantidade no dia 31 de dezembro, geralmente é no último dia do ano, e com o seu custo. Então, por isso, de ter isso já dentro da operação, o custo, né, sendo controlado, para que lá no final do ano não tenha dor de cabeça e ter uma discrepância aí nos resultados da empresa. E, por fim, mesmo que não tenha, a empresa optou pelo o bloco K de forma simplificada, né, vai requerer, de qualquer forma, né, uma administração de produção, né, cuidar dos apontamentos, cuidar das perdas. Né, a regra básica da receita, né, ela não descontinuou. A regra é o estoque final tem que ser igual ao estoque inicial, mais as entradas, mais a produção e menos as saídas. Essa é a regra básica em que a receita se baseia para fazer qualquer validação e qualquer auditoria dentro da produção. Então, assim, se tem essas informações dentro da operação, tendo como base, né, essa fórmula aqui, né, entendo que não vai ter maiores problemas aí para aderir ao bloco K. Marlon, se me permite só um comentário rápido. Hoje, Claro. Quando a gente fala de bloco K, então as empresas elas estão entregando aí os estoques mensais, né? E o 0200, acho que né? Então, as empresas já estão entregando mensalmente o saldo dos estoques e a grande discussão é agora os registros do modo completo ou do simplificado, né? Que para o completo ele é obrigatório acima de 300 milhões, tem que manter lá, embora não transmita, mas tem que guardar e deixar à disposição do fisco. A qualquer momento
fisco pode bater na porta e dar 20 dias aí para que você disponibilize a informação, né? A rigor é assim, certo? E existe essa discussão aí do simplificado quando entra em vigor, assim. Mais ou menos a minha leitura aqui é isso, né? Perfeito, é isso aí. É isso aí. Não tem ainda uma obrigatoriedade de entrega, não, empresas do segmento X ou acima do faturamento Y, né, são obrigadas a entregar o bloco K de forma simplificada. Ainda não tem uma legislação obrigando a isso, né? Então, só foi publicado o novo layout, tem que agora acompanhar ao longo desse ano, né, se vai ter alguma alteração ali no ajuste CNF 02 de 2009. Beleza. Seguindo agora, falando um pouco de DIFAL, né? Aqui é um assunto, talvez até para muitos, já está batido, né? Então, o DIFAL, só resgatando um pouquinho para contextualizar, né? Ele é uma legislação que veio para amenizar a guerra fiscal entre os estados, né? Antes de toda essa emenda constitucional, lá, 87 de 2015, né? Toda a venda a consumidor final era tributada sempre com alíquota interna e recolhido ali para o estado do vendedor, ali, o estado de origem. Mas aí o fisco percebeu, né, essa crescente, principalmente no comércio eletrônico, né? A gente viu agora a pandemia, né? Quem já não comprou um livro que quando pegou a nota fiscal, um livro, um eletrônico, qualquer outra coisa que for pela internet, a nota vem de São Paulo, vem de Minas, vem de outro estado que de repente é diferente do estado onde tu estás residindo, né? E assim, isso é que o fisco observou que estava tendo um aumento. Então e os estados começaram a brigar por essa tributação. Então aí surgiu ali em 2015 o DIFAL, que é onde toda venda a consumidor não contribuinte de ICMS em operações interestaduais, para quem sabe, né, a alíquota padrão dessa operação ela é 4%, 7% ou 12%, dependendo ali do estado, do produto. E isso, então, foi oficializado também para essas vendas a consumidores finais, certo? Então, agora essa tributação também é feita com essas alíquotas, porém, o recolhimento desse imposto destacado na nota é para o estado do próprio vendedor, ou seja, da origem, porém, aí o governo disse, então, já que está tendo essa discrepância, né, então, olhe para o estado onde está chegando essa mercadoria, né, e identifique qual é a alíquota interna naquele estado e faça o cálculo da diferença de alíquota. Ou seja, vamos pegar um exemplo, né, de São Paulo, uma venda aqui de São Paulo para Bahia, né, então, 7% é a operação que ocorre entre os dois estados, então, o vendedor aqui de São Paulo vai pagar 7% para o estado de São Paulo, e vamos supor lá no estado da Bahia, 18%, ele vai pagar ainda 11% para o estado da Bahia. Claro que ali em 2015, né, teve todo um processo de partilha desse diferencial, teve ali em 2016, 17, 18, ali, quando entrou essa emenda em produção, teve todo um processo de transição, né, de partilha dessa diferença, mas a partir de 2019, a partilha essa diferença já é paga totalmente ao estado de destino. Então, com isso, em paralelo, né, então, desde 2015, na nota eletrônica já estava previsto tags específicas para fazer esse recolhimento, gerava guia por documento, gerava guia por apuração se tivesse inscrição estadual, ou seja, teve uma série de barulhos ali entre 2015 e 2016 para as empresas se adaptarem a isso. Porém, em paralelo, tinha um recurso extraordinário em que ele foi julgado no ano passado, dizendo que essa cobrança do DIFAL era indevida, porque ela foi feita via emenda constitucional e não foi numa lei oficialmente. Então, início desse ano, né, bem acho que foi a primeira lei publicada aí, no dia 4 de janeiro, o governo, então, oficializa a publicação da Lei Complementar 190. E aí começa todo o barulho e todo o estresse em relação ao DIFAL. Mas aí, Marlon, mudou alguma coisa nesse cálculo, nessa regra que foi explicada? Não mudou nada. Continua tudo igual. É venda consumidor final, interestadual, ou seja, a regra não mudou. O que mudou? Veio a lei oficializando essa operação. E ela disse, pela lei, que ela entrava 90 dias após a sua publicação, que era 5 de abril. Acontece que, então,
contribuintes deixaram de recolher ali em janeiro o DIFAL, ou seja, a parte da diferença da alíquota para o estado de destino, já que era inconstitucional, não vou recolher, né? Só vou recolher, então, a alíquota interestadual. E os estados começaram a publicar legislações próprias, dizendo qual era o período de vigência do DIFAL. Então, teve estados que não passa a valer desde 1º de janeiro, outros a partir de 1º de março, 30 de março, ou seja, tem uma salada, né? Nós, inclusive, aqui compartilhamos aqui um link para quem desejar ver as datas, né? Nós temos aqui no portal de exigências o material completo por estado, qual foi a data em que passa a valer, mas ainda tem a questão de contribuintes entrando com processos para que o recolhimento de FAO ocorra somente em 2023, né, respeitando lá o conceito da anterioridade, que é previsto na Constituição brasileira. Então, onde uma lei que altera, desse tamanho, altera a parte de custo da empresa, a parte tributária, ela deveria passar a valer no próximo ano exercício. Então, não poderia entrar no meio do exercício da empresa. Então, tem toda essa discussão ao ponto do DIFAL. Por isso, nós trouxemos esse assunto aqui, para que fiquem atentos, né? Como é que a sua empresa vai operar em relação a isso. Vai seguir o que os estados estão falando, vai entrar com um processo para abonar. Então, tem toda essa questão e esse cuidado das empresas. Legal, acho que só reforçando, né, Marlon? Então, nesse QR Code aqui, quem quiser mais detalhes disso, quiser saber qual estado, como está se comportando com relação a essa briga aí, né, de paga ou não paga, a gente tem uma documentação completa, né, acessando esse link aí, com todo o material detalhando o DIFAL aí, essa briga jurídica. Está contigo, do INPE. Legal. Opa. Bom, pessoal, a ideia agora é falar um pouquinho do INPE, né? Então, eu vou passar rapidinho aqui uma panorâmica. O que é o do INPE, né? Na verdade, o INPE ele já existe, né? Já é realidade para as empresas, né? Principalmente para aquelas já autorizadas na OEA, né? Que são que é o operador econômico autorizado lá, que já tem um regime diferenciado usando a plataforma. Então, ele tem uma série de, digamos assim, talvez até numa linha lá do que eu falei há pouco do DPE, né? Uma série de simplificações, né? Vem aí também para desburocratizar, desde as licenças, a gestão do drawback, né? A questões de janelas de inspeção, o pagamento de tributos centralizados. Então, não vou nem entrar aqui muito no detalhe, né? Mas é uma plataforma, tá? que vem aí justamente para facilitar a vida, para juntar tudo, no que diz respeito à importação, certo? Mas o que a gente queria abordar aqui? A gente queria abordar um pouco, uma questão um pouco que faz parte disso aqui, que é essa questão aqui que você vê aqui à esquerda, né? Que são sistemas transversais. Quando a gente fala do catálogo de produtos, né? E cadastro de atributos, né? Porque o que a Receita ela também fez com isso, tá? Ela está dando um próximo passo agora, tá? Criando um catálogo de produtos, inclusive já todo um trabalho que ela já está fazendo desde 2019, lançando consulta pública, projeto piloto, tudo mais, para criar um modelo único, tá? Uma forma para padronizar a codificação e a classificação dos produtos. Então, se quiseres passar aí, Mar, no slide, né? Então, aqui falando o porquê desse novo processo, né? Como eu falei, para simplificar a estrutura, né? Tirar a burocracia fora, tá? Então, ele prevê, com esse novo catálogo, né, com essa plataforma, né, o mínimo de intervenção durante o processo de importação, né, com menor custo, um lead time menor, tá? Por consequência, a gestão de risco muito melhorada, né? Então, ele vai otimizar e vai criar condições, o Marlon vai explicar em seguida, inclusive, tá? Como isso deve funcionar melhor, dessa plataforma onde as empresas agora que produzirem ou que forem importar produtos, tá? Eles vão classificar, não vão mais buscar um campo texto, né? Terão atributos específicos que sempre que for criado um novo produto, vai haver uma comunicação para a Receita e o Marlon vai entrar em mais detalhes aí, Marlon, se quiser seguir. Certo. Então, falando aí do desafio, né, do catálogo de produto em que o do INPE está trazendo,
primeiro, que atualizar esse catálogo, né, com as informações técnicas. Então, até no próximo slide eu vou comentar, mas a Receita ela quer saber, em campos específicos, as informações técnicas de cada um dos produtos que estão sendo importados. Não é mais um campo aberto, como o Ramos falou, né, um campo texto, né? O desafio de manter esse catálogo atualizado. Imagina, né? Todo novo produto que eu vou cadastrar na empresa, que eu vou importar, vou ter que mandar isso para a Receita, para depois sim entrar com o processo de importação. Toda a parte aí de regimes e benefícios fiscais também, né? Vai poder, então, conseguir mais precisamente, né, se ele vai ter um benefício ou vai um regime especial para aquele produto, para aquela operação, e aí sim, né, evitar multas e impactos no processo de importação. Então, o que nós estamos trabalhando aqui é que o ERP tenha um automatismo, né, quando efetuar um cadastro, efetuar essas atualizações dentro do produto em relação ao catálogo de produto em si que vão ser importados, né, já comunicar com o próprio Syscomex, né, para fazer a atualização do INPE. Então, assim, basicamente, o que altera do INPE? Quando eu já volto a falar um pouco mais do cadastro do catálogo, né? Então, assim, basicamente, o do INPE, então, ele vem a substituir, então, a ADI e a DSI, que é a Declaração de Importação e a Declaração Simplificada de Importação. Então, vai passar a ter um único documento. Alguns pontos até de armazenagem, né? No processo atual, a mercadoria é obrigada a entrar no Brasil, ficar armazenada, aguardar todo o processo de inspeção, despacho aduaneiro. E já no novo processo, com a do INPE, esse processo não precisa ter. Dependendo da mercadoria, dependendo do que está acontecendo, o desembaraço aduaneiro ocorre em tempo de transporte. Eu não preciso mais armazenar, não vai precisar ser armazenado. A conferência vai ser a nível de documental mesmo. Então, é só um grande diferencial, né, no tempo das importações que vai passar a ter. O catálogo de produto, né, como já falou, né, não existe essa funcionalidade no processo atual, né, e aí no novo processo vai ter então esse controle muito mais apurado e a possibilidade de reaproveitar esses cadastros, né? O pagamento hoje é descentralizado, ou seja, eu preciso pagar a Maria Mercantil, preciso pagar os impostos, preciso pagar uma série de processos no desembaraço, e aí, e com o novo processo, o pagamento vai ser centralizado. Eu pago uma vez e toda a minha gestão, toda a minha cadeia vai estar centralizada. Em relação à licença de importação, hoje, cada operação, cada processo de importação tem uma licença de importação, e se ela for uma exigência, né, e tiver alguma substituição, preciso, então, realizar uma nova licença, um novo processo. E, a partir do INPE, é uma licença única, né, se precisar ter corrigido, ele consegue corrigir a original. Então, ele acaba simplificando todo esse processo de importação. Agora, voltando um pouco aqui no cadastro, no catálogo de produtos, hoje o processo atual, como o Ramos falou, cada empresa ela cria a sua própria descrição. Então, a própria Receita, ela exige que a descrição do item que está sendo importado, ele precisa oferecer o maior nível de detalhes possível. Então, ele precisa descrever lá importação de veículo, automotor, de passageiro com combustível, do modelo Nissan, Kicks, ou seja, imagina, todo o descritivo, você está na descrição, tem que lembrar que os dados, ou adivinhar, né, o que a Receita precisa para botar no campo descritivo. E com esse novo processo, né, com o do INPE, então eu vou ter um cadastro básico do produto, onde lá vai ter o nome, né, os dados mínimos, porém, o que estou chamando de atributos. Então, dependendo do NCM em que esse produto for classificado, eles vão ter atributos distintos. Por exemplo, um NCM de automóveis, ele vai ter lá atributos para saber qual é a espécie, qual é a marca, modelo, potência, cilindrada, tipo de combustível, ano e modelo de fabricação, chassi, número do motor, cor, imagina. Então, vão pedir uma série de atributos de cada um dos produtos para que isso tenha bem detalhado e bem claro. Aí acaba
essa complexidade de botar no campo de descrição. Precisa ser todos os atributos preenchidos. E com isso, sim, né, é mais fácil de identificar se esse produto vai precisar ter uma licença, se vai ter algum benefício, se vai ter algum regime especial. Então, através dos atributos e do NCM, a Receita consegue ter esse controle maior desse detalhamento. Eu acho que aqui, Omar, se me permite, né, é claro que tu trouxe aí um exemplo bem simples, né, fácil de entender, né, com o exemplo de veículos, né, como classifica um veículo, mas isso aqui tem um impacto bem importante nas empresas, né, porque a ideia é que isso aqui já nasça lá na engenharia das empresas, imagina as indústrias, né, quando forem comporem novos produtos, que haja coerência e simetria com esse novo processo da Receita. Porque a Receita, de certa forma, é como se ela tivesse criado um cadastro de materiais dela, que ela transformou em padrão. Por isso a consulta pública, né, dos últimos 2 anos, várias empresas participaram, tá? Para criar esse modelo, né, que está aqui no slide, por exemplo, né, como exemplo aqui. Então, deve ter um impacto importante para quem produz, para quem cria novos produtos e para quem importa, para ter isso encaixado dentro da sua solução de gestão, né? E aí tem um impacto fiscal também muito importante, né? Quem participa bastante desse meio, tem um pouco de experiência com isso, sabe a briga que é muitas vezes para classificar uma NCM, né? As diferenças de tributação, as eternas brigas com a fiscalização para entender, né, qual é o certo, qual é o errado. Então, é um momento importante, né? A gente também está adequando os produtos para isso. Temos, inclusive, uma empresa parceira, especialista nesse assunto, né? Que pode ajudar, inclusive, a fazer esse trabalho de saneamento, né? De cadastro de produtos, todo esse trabalho de configuração. É uma dica importante aí e acho que, né, que serve como uma, talvez, muitas vezes, como uma oportunidade mesmo aí para algumas empresas. Perfeito, Ramos. É isso mesmo sobre essa questão cadastral, né? Você ter atenção para isso, porque a Receita vai começar a pegar furos, né? De tentar classificar produtos com NCM incorretos, até porque tem os atributos vão passar a ser isso, né? A ter esse detalhamento. Agora, nós vamos passar a falar um pouco do plano anual de fiscalização. Então, a Receita também tem, como toda empresa, né? Tem o seu plano, o seu orçamento, bota a sua estratégia de evolução. A Receita também tem o seu plano anual, é público, então um documento todo lá, onde ela apresenta qual é o plano. Então, em relação até à questão de autuações da própria Receita, no triênio de 2013 e 2016, ele teve aqui uma questão de atuações de 570 bilhões de reais em atuações. E já para o último triênio, de 2017 a 2020, ela teve um crescimento de 32%. Então, ou seja, a Receita também, querendo ou não, vai trabalhar para autuar e controlar mais de perto as empresas. Então, tem suas metas, né, Marlon? Também tem suas metas. Também tem suas metas. E se bater a meta, dobra a meta. Mais ou menos assim. E com isso, né, como é que ela consegue, então, em 3 anos, né, aumentar 32% de autuação, né? Então, ela conta hoje com um arsenal poderoso, né? Então, observem que ela tem hoje 4 grandes declarações ali, ECD, FD, o SPED fiscal, tem o SPED contribuições, o ECF. Então, ela passou ali de 2013, que estava ali em torno de 17 milhões e meio de declarações entregues pelos contribuintes e praticamente aí em 7 anos ela dobrou essas declarações, né? Obrigando, vendo as empresas que não estão entregando, entrega o ECF zerado, mas tem SPED contábil, faz o SPED contribuições completo, mas não entrega o ECF, ou entrega zerado. Ou seja, são situações em que ela começa a cruzar essas informações, principalmente dessas 4 declarações, para que ela consiga evoluir na sua malha fiscal, né? Então, esse é um ponto de atenção que tomem cuidado, não façam uma entrega só para cumprir a data, né? Preste atenção nas informações, na qualidade das informações, porque a Receita tem poder para cruzar isso de forma eletrônica. Então, quando ela vai com a autuação, ela já vai certa que ali tem chabu
na operação do cliente, né? Então, ela tem essa capacidade de processamento. E os processos de fiscalização aí de 2020, né, ela estão 82% aí de todo o processo de fiscalização está praticamente em cima de 5 impostos, né? O imposto, o IRPJ e o CSLL, que vem muito ali pelo o próprio ICF, a parte do COFINS e a contribuição patronal, e o IPI. Então, basicamente, essas informações desses impostos é o que traz a maior processo de autuação para os contribuintes brasileiros, né? Então, acho que esse é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Claro que outros impostos ela também olha, as declarações permitem fazer isso, né? Mas esses são os 5 principais impostos aí em que ela chama a atenção e que tem maior divergência nas escriturações, nas contabilizações. E esses federais, né, Marlon, justamente são os que são abarcados por essas declarações, né? Então, quando a gente fala IRPJ, Contribuição Social, COFINS, né, estão aqui dentro do SPED de contribuições da ECF, que quando cruzada lá com esse CD e com o próprio fiscal do IPI, facilmente cria as divergências, né? Só para mais um insight. Isso. Assim, e o ECF, ele está se tornando, observe que ele foi tendo um aumento aí ao longo dos anos, ele está sendo uma declaração muito utilizada não só na esfera federal, que eles não falam de esfera federal, mas já percebe-se que alguns estados, até municípios, pedem para seus contribuintes entregarem o ECF que foi entregue no ano passado. Porque eles começam a cruzar resultados com a sua operação lá do ISS, do ICMS. Então, é um ponto de atenção, né, que outras esferas também podem solicitar ou até mesmo buscar da base da Receita, que já está tudo lá publicado no órgão, é só fazer a solicitação, e poder fazer essas conciliações. E aqui, só para trazer um pouco de números, né? Nós pegamos aqui nos últimos 20 anos, né, para quem lembra, lá em 2001, era a entrega ainda do Sintegra, né? Era um Deus nos acude fazer essa entrega, né? Tem que entregar as notas, os itens das notas, meu, que absurdo, né? Então, a gente viu lá na época, eram 10 registros com 90 campos. Ou seja, dava um arquivo mínimo ali, pegando ali um escopo de 1000 documentos, dava 10K esse arquivo. Já em 2011, aí, quando já estava em operação muito forte a questão do próprio SPED fiscal, né? Quando ele entrou em 2009, né? 2011 aí já estava bem em operação, ele já praticamente 10 vezes mais informações, né? Então, ele pegou já de 10 registros, já passou para 100 registros, né? 800 campos de informações. E agora, em 2021, a Receita só vem pedindo mais informações, né? Já estamos em 256 registros com mais de 2.000 campos com informações. Então, assim, observem qual a massa de dados e o conteúdo riquíssimo em que a própria Receita tem de suas empresas e de suas operações, né? Isso eu estou falando de uma declaração, que é o SPED fiscal. Agora, se a gente começar a botar todas as declarações e toda a quantidade de dados, ela tem um potencial muito grande de validar as informações e cruzá-las. Daí, eu acho que o que o Marlon falou, aqui não precisa comentar, né? Ou seja, não entra só peixe grande, né? Cada vez mais entra peixe pequeno na malha da Receita, né? Essa é uma visão, né? Só um ponto de atenção importante, se quiser seguir, Marlon, né? E aí a necessidade da gente estar muito antenado e conhecer bem a nossa empresa e as informações que a gente gera, né? Que são muito ricas, né? Muitas vezes, só estou gerando no SPED, só estou gerando arquivo fiscal, mas que tem informação vital e fundamental da empresa aqui, né? Que pode ser utilizada e cruzada, e não só com o olhar, digamos assim, da preocupação com o fisco, mas inclusive informações nossas, que nós podemos extrair e fazer muitas vezes gestão tributária em cima desses dados, né? E daí a importância da gente ter, né, ter soluções, né, ter segurança, ter produtividade. Quando a gente fala aqui de compliance, de gestão fiscal, né, isso tem que ser feito com bastante zelo, né, com bastante cuidado, né? E a gente traz aqui, assim, praticamente para finalizar ainda alguns slides aqui só rapidinho, né, algumas ferramentas, alguns pontos que a gente entende que hoje em dia são vitais, assim, né, numa gestão, né? Então, ter dados gerenciais detalhados, né, ter
processo, né, uma gestão de processo, BPM, né, guardar documentos, né, anexar documentos, né, não dá para largar documento em pasta, em arquivo de alguém que foi, que não foi, que sabe onde é que está, né? Então, sempre que possível, já a inteligência e automatismos, né, dos processos, né, os robôs, bots, né, a parte social, né, que a gente fala, a parte de comunicação, né, ligação entre as diferentes áreas no próprio setor, né, muita comunicação, e também de automatismos de pagamento aqui, né? Hoje em dia também o robô, quando fala em automatização, em pagamentos automatizados, agendamentos, né? Tudo já começa a virar uma realidade e que a gente tem que despertar, né? A gente não tem que ser só como a gente brinca assim, um moedor de carne, né? Ler documentos fiscais, apurar imposto, entregar arquivo, né? A gente entende que tem que ir bem adiante disso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de calendário de obrigação, né? Ter um processo definido com fluxo de tarefas, com visibilidade, quem já fez o que falta aquele fazer, dentro de uma área de controladoria, muitas vezes, né? Às vezes até maior, com mais pessoas atuando, né? O que falta para tal pessoa entregar o quê, né? Muitas vezes o líder não sabe se o fulano lá, o liderado dele, já gerou arquivo, está com alguma dificuldade, quantos dias falta para validar, para entregar. Então, criar notificações, alertas, guardar esses arquivos, né? Muitas vezes o fiscal bate lá, né? Eu preciso do teu arquivo de SPED de junho de 2018. Cara, cadê? Onde é que eu vou procurar isso? Penso que não é realidade de muitos aqui, mas para alguns isso ainda é realidade, né? Então, são outras questões, outras dicas importantes, né? Aí os dados analíticos, né, hoje também são realidade, né? Ter painel para acompanhar, ou seja, qualquer variação, acho que não tem que ter mais muito trabalho para entender quando alguma coisa saiu do padrão, né? Então, oscilou, tem qualquer variação, você ter ferramenta que te avise, né? Que te mostre, que jogue na tua cara essas informações, né? Em seguida, a gente vai falar, inclusive, de auditoria. Não sei se queres comentar um pouco, Marco, Isso. da Então, auditoria. Assim, como já falamos, né? Então, a auditoria, como tem várias declarações, né? Inclusive se integra ainda, é válido. E assim, o cruzamento dessas informações, então, ter ferramentas de apoio para auxiliar nessas auditorias, né? De poder fazer o que o fisco vai fazer, tentar antever uma validação do SPED fiscal com uma declaração estadual, com o SPED de contribuições, o ECD. Então, essas 4 principais aqui são primordiais ter esse zelo e a qualidade dessas informações sendo cruzadas aí com notas, com toda a operação da própria empresa. E o processo da auditoria, ela consiste nisso, né? De pegar o XML, pegar os arquivos do SPED, pegar as obrigações acessórias e claro, e com isso, ou seja, não é mais só simplesmente pegar essas informações e apresentar para o fisco lá, mandar no PVA e entregar. Eu preciso, com base nisso, conhecer a minha empresa, né? Ter dashboard, conhecer KPIs para isso, conseguir, com base nele, saber como é que está a minha lucratividade, como é que está o meu pagamento de imposto, como é que está as minhas alíquotas de operação tributária, créditos, estou deixando de recuperar imposto, não estou deixando. Ou seja, tudo isso requer uma auditoria e uma atenção maior para as empresas. E aqui, o Marlon até já citou antes, ali num outro momento, quando falou de FAO, né, onde a gente tem um portal de documentação, chamar a atenção aqui também para vocês, né, para quem está participando, e se alguém ainda não conhecer, nós temos aqui também, por esse QR Code, você pode acessar, nós temos um rico portal de documentação fiscal, né, então, onde a gente aborda os principais assuntos em destaque, né, de legislação, a gente traz todo um detalhamento de últimas notícias, né, um acompanhamento que a gente faz tudo que é relevante nesse contexto fiscal aí. Então, fiquem à vontade para acessar, fazer uso desse portal com todo esse material, inclusive isso que nós comentamos aqui, conversamos hoje, né? Muito desse material está bem detalhado lá e muita coisa mais que vocês podem utilizar, fiquem bem à vontade, né? E para finalizar aí, só para fechar também, falar um pouquinho, só um recado aí já um pouco mais comercial mesmo, né? Só falar aqui da Sênior, né? Então, mostrar que a Sênior, nós somos uma empresa aí já com 34 anos de história, né? Nós temos aí mais de 100 mil contratos ativos, 2.300 colaboradores, mais de 100 canais de distribuição. Então, somos uma organização, uma empresa forte, tá? Estruturada com soluções para atender todas as empresas aí do Brasil e hoje até na América Latina, né? Então, 8.900 clientes, temos inclusive clientes Colômbia,
filiais, unidades de negócio, tá? E temos, dentro do nosso portfólio, né, que é vasto, temos soluções pontuais, né, para atender, por exemplo, esse mundo de compliance, né? Embora você muitas vezes tem sua empresa, mas tem o seu software de gestão lá, que muitas vezes não pode mudar, tem alguma questão lá, você pode utilizar uma solução própria para isso, né, que é o compliance fiscal da Sênior, para fazer justamente essa camada fiscal, contábil, patrimônio e todas essas entregas aí que a gente fala, né? Certo? E aí, assim, falando um pouquinho mais das nossas soluções, né? Então, nós temos soluções aí que conseguem dar mais produtividade, nós temos um contrato bem agressivo, né? Que, assegurando a cobertura de contratos, né, a nível estadual, federal, municipal, a questão de conectividade, né? Nós temos uma tecnologia muito tranquila para conectar, por exemplo, outras soluções, a nossa solução de compliance, né? Auditoria fiscal, também temos uma solução com seguramente mais de 15 mil regras de auditoria, certo? Então, assim, a nossa proposta é atender não só o operacional, mas o tático, estratégico, uma série de ferramentas que todo o aparato tecnológico da Sênior permite, né? Hoje ela está chegando, é bem mais que entrega fiscal, né? São muito mais experiências. E aqui, para fechar aqui, né, só para falar um pouquinho também do que é, por exemplo, a nossa solução de compliance fiscal. Então, é uma solução que pode ser integrada a qualquer outra solução, tem plugs prontos para isso, tá? Então, a gente trata todos os documentos que fazem sentido, que tem um tratamento fiscal, desde a apuração de imposto à obrigação acessória, auditoria, toda a parte de mensageria para atender governo, né? Além de ferramentas de calendário, BPM, SARA, todas embutidas aí, né? Ok? E aí, fechando aí. É isso, pessoal. Esse é o nosso recado. Não sei se está dentro da expectativa de vocês aí, dentro do convite que nos foi feito aí para trazer alguns assuntos importantes. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, onde todos eles serão declarados, CDCF cruzados com... Aqui, na verdade, quando a gente fala aqui, nós temos, por exemplo, dentro do nosso auditor, né, nós temos condições de colocar esses cruzamentos, né, de algumas declarações, como o Marlon comentou ali antes, inclusive num dos slides, né. São os pontos mais importantes que a gente enxerga. Se o pessoal tem mais dúvidas, senão a gente fica à disposição. E, é claro, o nosso canal fica aberto, esse material vai ficar disponibilizado. E fiquem bem à vontade se quiserem nos contatar aí, os nossos contatos também estão disponíveis. Eu entrego aí para a Natália, Andressa. Perfeito, muito obrigada, Rames, obrigada, Marlon. Obrigada a todos que esteve conosco. Reforçamos o nosso canal aqui, né? Estamos à disposição, caso tenham dúvida, caso queiram se aprofundar em algum desses assuntos apresentados aqui pelos nossos especialistas. E esse material também a gente vai compartilhar depois nos nossos canais oficiais aqui da UIDU, certo? Muito obrigada a todos. Andressa, fica à vontade. É isso aí, Nath. Provavelmente ainda essa semana a gente consegue colocar a gravação, então se você teve algum colega que não pôde participar, a gravação vai ficar aí nas nossas redes sociais também. Então é isso, qualquer coisa a gente está com o canal aberto, vocês vão receber um e-mail também com todas essas informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só encaminhar, ou então pode fazer contato direto com a Nath. Perfeito. Obrigada. Então é isso. Obrigada, Valmir, obrigada, Marlon. Obrigado, boa tarde. Pelo tempo de vocês, a gente sabe que é bem complicado, né? Conseguir essa agenda com vocês, mas adoramos o bate-papo aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau.